E aí, gente, no Direto com Elô de hoje, nós vamos conversar com Marcelo Zig. Ele é filósofo, palestrante, servidor público e ativista dos direitos humanos. Ele é um PCD, uma pessoa com deficiência. E nós vamos conversar com ele sobre a sua luta antirracista e anticapacitista. Marcelo, é muito bom ter você aqui para a gente falar sobre temas que são muito caros à sociedade, mas sobretudo sobre a pauta relacionada à luta das pessoas com deficiência. E eu quero começar esse vídeo acatando uma sugestão que você me deu. Eu vou olhar aqui para as pessoas que acompanham o nosso canal e vou fazer uma autodescrição. Eu sou Heloísa Galdino, o meu canal é o E aí Elô. Eu sou negra, eu tenho cabelo cacheado, natural, portanto, estou usando óculos, estou com uma blusa laranja, estou com um brinco, que é um acessório branco. Aqui é o cenário do estúdio em que a gente produz o Direto com Elô, onde eu converso com pessoas, mulheres e homens, que trabalham com as pautas da linha editorial do nosso canal. Aqui no estúdio, nós temos ao fundo a marca do nosso canal E aí Elô numa tela. E eu vou voltar agora para Marcelo para dar as boas-vindas mais uma vez e para dizer que para mim é muito importante falar sobre esse tema com uma pessoa que tem camadas ou que é uma pessoa atravessada por camadas de preconceito na sociedade brasileira. Você é um homem negro e é uma pessoa com deficiência. No seu perfil do Instagram, na sua descrição tem uma interrogação. A sua luta é antirracista e anticapacitista? E aí eu geralmente começo o Direto com Elô, Marcelo, pedindo para que as pessoas se apresentem e falem um pouquinho. No seu caso, eu quero que você fale sobre essa interrogação que está lá no seu perfil do Instagram. Primeiro, um prazer, uma honra. Muito obrigado pelo convite, Elô. Seguindo o protocolo, vou fazer minha autodescrição. Eu sou o Marcelo Zig, um homem negro, de pele tinta, de cabelos dreads abaixo dos ombros. Estou usando um óculos de grau redondo, barba, bigode, uma parede cinza. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar ocupando os espaços e representando, segundo o censo de IBGE de 2010, cerca de 45 milhões de pessoas no país com algum tipo de deficiência, ou seja, um quarto ou 25% da população do país é formada por pessoas com deficiência. Com relação à interrogação que existe lá na descrição do meu Instagram, do perfil, na verdade, tudo começa daí quando eu começo a trabalhar a interseccionalidade de raça e deficiência. Primeiro, eu não nasci com a deficiência, eu adquiri a deficiência aos 21 anos de idade, através de um mergulho em águas rasas, onde eu pulei de uma ponte nas águas de um rio que estavam rasas e lesionei a medula. A medula, ela é como se fosse um cabo de telefone que passa por dentro de toda a coluna vertebral e é responsável pelo fluxo de informações, né, que permite a comunicação entre o corpo e o cérebro, seja de motricidade, seja da parte sensitiva, né, da sensibilidade. Quando você resvala nessa medula, por menor que seja o contato, você pode ter alguma complicação na sua motricidade ou na parte da sensibilidade do seu corpo. Hoje, eu já tenho mais tempo tendo a cadeira de rodas como companheira, né, de vida como PCD, do que fora, sem ser uma pessoa com deficiência. Então, eu passei os primeiros 21 anos da minha vida como pessoa sem deficiência e os seguintes 26 anos até então como pessoa com deficiência. Isso me permitiu conhecer os dois lados dessa mesma moeda, né? E de lá para cá, obviamente, né, o simples fato de ocupar os espaços, de se fazer presente
nos lugares já se tornou um ato político. E eu sempre vim trabalhando a questão da deficiência, a questão da luta anticapacitista. Para quem não sabe, o capacitismo é toda forma de preconceito e exclusão para com a pessoa com deficiência e que ela é fundamentada no imaginário social de que essa pessoa é incapaz para o convívio social, para o exercício da sua cidadania, e por isso ela acaba sendo negligenciada das suas próprias vidas. E aí eu me direcionava para os coletivos das pessoas com deficiência e tinha a minha deficiência pautada, participava da pauta anticapacitista, porém voltava para casa com a minha negritude totalmente esvaziada. Por sua vez, eu também me direcionava para os coletivos, para o movimento preto, e tinha a minha negritude acolhida, discutia a pauta antirracista, porém voltava para casa com a minha deficiência totalmente invisibilizada. E depois de inúmeras vezes tentando administrar essa equação, eu repassei a pergunta para essas pessoas e pedi que elas me ajudassem a solucionar. Como eu deveria me direcionar a um local apenas com a minha negritude, deixando a deficiência em casa, voltar para casa, pegar minha deficiência, deixar a negritude e levar a minha deficiência para outro local para discutir outra pauta. Como a gente não conseguiu nenhuma resposta, o silêncio foi o que a gente obteve de resposta, aí eu fundei um coletivo de pessoas pretas com deficiência chamado Quilombo PCD. O Quilombo PCD ele veio ocupar essa lacuna, esse vazio e tentar localizar e reconhecer as pessoas pretas com deficiência do nosso país. Porque assim como na população no geral, as pessoas pretas são a maioria no país, dentre a população das pessoas com deficiência, as pessoas pretas também são maioria. Então, existe uma infinidade de perguntas que nem sequer ainda começaram a ser propostas. E aí, por isso, essa pergunta, essa provocação, já lá no descritivo do meu Instagram, por isso, inclusive, a minha arroba é afrodeficiente, para que fique explícito que a gente está tratando de interseccionalidade de raça e deficiência, e por isso a pergunta que está lá no Instagram. A sua luta é antirracista e anticapacitista? Você traz, na verdade, com esse seu trabalho, a relação muito clara com a interseccionalidade. A necessidade que você teve de trazer esse debate a partir da participação nos dois coletivos. A gente precisa começar essa conversa partindo de um deles. Uma pesquisa realizada no ano passado, 34% dos entrevistados negaram racismo no Brasil. Na sua avaliação, o que está por trás dessa grande parcela dos brasileiros e por que a gente escuta tanto ainda que não existe racismo no Brasil? Em função da ação do próprio racismo, né? O racismo ele se baseia, ele se localiza na invisibilidade da pessoa preta, né? Desde o seu processo inicial, né, que a gente tinha aquele processo todo da árvore do esquecimento e da negação das nossas raízes e do que nos perfaz enquanto pessoa, que ele se mantém ainda hoje, né? O racismo à brasileira é a tecnologia mais perfeita, né, em ser ruim enquanto um artifício racista, enquanto um produto racista, né? No mundo, acho que não existe racismo tão aprimorado e que tem uma competência de se atualizar no atravessar dos tempos do que o racismo à brasileira. Enquanto a gente tratar o racismo e vincular ele, restringir ele apenas à utilização de termos pejorativos, a pessoa, por ela ter a pele negra, por ela ter a pele preta, a gente ainda está distante do que a gente de fato precisa discutir, né? A gente precisa começar a perceber. É muito fácil você desconstruir a fala e o posicionamento de uma pessoa que diz que o racismo no país
Não existe. É só você entender que a gente tem um Brasil com mais de 50% da sua população de pessoas pretas e você olhar para as instâncias de poder e não localizá-las, e não percebê-las. Por que que elas não estão lá? Isso é bem simples de você é, começar um diálogo com as pessoas, com a sociedade, para que elas compreendam que o racismo está para além de chamar Marcelo Zig de forma pejorativa pelo tom da sua pele. Está pela não presença, não representatividade de Marcelo Zig nos espaços de poder. Nós temos uma maioria negra, né, na população do Brasil. Dentro dessa população, quando você fala do estudo de um dos recortes do seu trabalho, que é as pessoas PCD, pessoas com deficiência, elas são maioria dentro desse outro universo. Então, me parece que é uma pauta muito extensa. E eu queria que você me falasse um pouco sobre essa trajetória, né, dessa luta interseccional e os avanços que a gente teve e os retrocessos que porventura tenham ocorrido nos últimos anos. Falar de pessoa com deficiência é uma luta ainda pelo reconhecimento da sua humanidade, né, dentro da sociedade, porque até muito recentemente, e ainda continua acontecendo dessa forma, é uma luta que a gente ainda vem implementando, é que seja substituído a forma como a sociedade se relaciona com a gente a partir do modelo médico, a partir da identificação de nossas deficiências como doenças, como defeitos a serem reparados. Então, não se relacionam com a gente enquanto pessoas, mas enquanto deficiências. Então, é o cadeirante, é o aleijado, é o cego, é o surdo. Até mesmo quando a gente está desempenhando atividades, por exemplo, no campo da cultura, por exemplo, não é o cantor, não é a atriz, é o cadeirante que canta, é a muletante que atua, sempre se relacionam com a nossa deficiência. Até nos casos de violência, é sempre indicado primeiro a deficiência, depois, ou melhor, antes da pessoa. Então, isso denota muito que a gente ainda tem muito para percorrer para a desconstrução desse modelo biomédico que nos enquadra enquanto um defeito a ser reparado e não como pessoa, para que a gente possa colocar no local o modelo biopsicossocial, que nos reconhece enquanto pessoa, que inclusive promoveu a atualização do termo de portador de deficiência para pessoa com deficiência. Primeiro, porque a deficiência não é um objeto que se possa portar quando se tenha interesse ou necessidade, como no caso, por exemplo, de um guarda-chuva, num dia de chuva. A deficiência ela vai nos acompanhar com guarda-chuva, sem guarda-chuva, no dia de chuva, no dia de sol, porque, na verdade, ela é uma característica do nosso corpo. Ela compõe a nossa existência, a nossa pluralidade. E segundo, para que se reconheça a pessoa antes da deficiência e com a deficiência. Não que se anule também a deficiência, mas para que se perceba que antes da deficiência tem a pessoa. E por isso, hoje, o termo pessoa com deficiência. Então, se socialmente não somos ainda reconhecidos como pessoas, como humanos, isso quer dizer também que não temos interseccionalidade, que não temos intersecções. Já que não somos pessoas, não somos homens, não somos mulheres, não somos LGBTQIA+, não somos gordos, não somos negros, não somos brancos, não somos nada além do que a nossa própria deficiência. Se não temos interseccionalidades, a gente vai perceber a ausência das pessoas com deficiência em todos os setores sociais, inclusive nos movimentos e segmentos de luta. Todos eles, sem exceção. Se você se direcionar ao movimento das mulheres, você não vai encontrar as mulheres com deficiência. Mesmo que ela utilize, esse movimento utilize duas mulheres com deficiência como bandeira. Uma é a Frida Kahlo, que você vê estampada em todas as bandeiras do feminismo, e a outra é a Maria da Penha, que é a pessoa que adquiriu, né, que se tornou PCD, melhor dizendo, em razão da violência
E mesmo assim, parece que ela não é uma pessoa com deficiência. Não se pauta, não se discute, não se insere dentro das estratégias que são pensadas, como foi pensada agora recentemente dentro da pandemia, para que as mulheres pudessem denunciar as violências domésticas que estavam sofrendo e que os números aumentaram dentro da pandemia, porque os seus algozes passaram a estar mais tempo dentro de casa, não se pensaram maneiras de mulheres com deficiência realizar essa denúncia. Se a estratégia que foi pensada se contempla todo o perfil de mulher que existe, inclusive da mulher com deficiência. Se você vai no movimento preto, você também não tem as pessoas com deficiência lá. E aí eu pergunto, como eu sempre trago, né, uma indicação, porque é uma pauta de muita discussão ainda hoje no nosso país, é política de cotas. É uma política que vem e acolhe as pessoas pretas no nosso país. Mas todas as pessoas pretas, de fato, eu sou um homem negro. Eu posso me candidatar pela política de cotas a uma vaga, mas no dia da realização da prova, se essa prova for realizada num local inacessível, a política de cotas me alcança, ela perde o seu efeito ali para mim, imediatamente. Se, ao mesmo tempo, se você vai dentro dos movimentos da pessoa com deficiência, você não trabalha as intersecções. Quando eu levo a questão do racismo, não, peraí que temos outras urgências, essa pauta não entra. Então, por isso a gente elaborou o Quilombo PCD nesse sentido, porque existem muitas perguntas, pessoas pretas, povo preto e sociedade brasileira, que não começamos a fazer. O que houve com as pessoas escravizadas que se tornaram PCD durante o período colonial? É um ponto final. Não se trabalha, não se conversa, não se acolhe essas pessoas, simplesmente se abandonam num grande valão, num depósito de pessoas que sabe-se lá o que acontece com elas. O que acontece hoje com aquele jovem negro que não é assassinado a cada 23 minutos, mas se torna PCD a cada tentativa de manutenção dessa estatística de morte? O que acontece com a mulher negra e suas crianças diante do racismo obstétrico, que torna, muitas vezes, elas e suas crianças pessoas com deficiência? A gente tem muitas perguntas, muito assunto para aprofundar dentro do racismo no nosso país. E quando ele se alia ao capacitismo, fica num enfrentamento muito difícil para nós, pessoas pretas com deficiência, realizar sozinho. Por isso, o nosso trabalho é convocar nossos irmãos, nossas irmãs, primariamente, para que eles se insiram, se incluam na nossa vida, na nossa existência e na pauta que a gente está trabalhando. Marcelo, à medida que você fala, a gente percebe o tamanho do abismo que separam estratos sociais numa sociedade como a brasileira. E me parece que aqui a gente está cumprindo uma função ou uma tarefa, uma missão importante, que é falar sobre esse tema. Porque, naturalmente, por mais que a gente pense que tem informação, uma conversa com um ativista como o Marcelo Zig nos permite a aproximação real, né? E à medida que você traz essas interrogações, eu confesso que, assim, é chocante. E eu acho extremamente importante que o canal esteja abrindo esse espaço para a gente falar sobre esse tema com uma pessoa que, atravessada por essas duas situações, né, por essas duas chagas ou mazelas, né, a questão de ser um PCD e ser uma pessoa negra. Eu queria continuar aqui nossa conversa com você, me falando um pouco sobre o trabalho do Quilombo PCD, já avançando também para essa questão do quão emblemático é o mês de setembro, não é? Pensando aí nas pautas que esse mês traz para a sociedade brasileira. Falar da pessoa com deficiência é falar de uma perspectiva que a sociedade ainda não acolhe, não percebe e negligencia.
A pessoa com deficiência, ela não necessariamente nasce com a deficiência. Ela pode se tornar PCD a partir de uma violência, a partir de um acidente, a partir de uma doença, mas isso não quer dizer que a deficiência seja a doença. Ela pode ter origem na doença, mas não que ela seja a doença. E se a gente não vir a óbito antes da melhor e maior idade, né? A gente, a falência, o desgaste do nosso organismo é natural. Demandas, necessidades que hoje são alocadas especificamente na luta da pessoa com deficiência, vai se tornar realidade na sua vida. Você não vai se enxergar tão bem aos 70, 60, 80 anos como você enxerga hoje aos 20. Você não vai ter a mesma mobilidade que você tem hoje quando na maioridade. Então, recursos que são de acessibilidade não são tão somente, por esta também razão, discutidos, porque se entende que é da pessoa com deficiência e tem essa coisa no nosso país assim de não vou falar da deficiência porque senão atrai, né? Não vou ao médico porque ele descobre uma doença, não vou falar da morte porque ela se aproxima. E a gente vai passando a vida sem discutir pautas importantíssimas e que elas continuam acontecendo porque integram a dinâmica da vida. Então, a acessibilidade não é uma discussão, uma pauta da pessoa com deficiência, em si um direito para todas as pessoas. Se a gente, por exemplo, tem uma edificação que só se acessa através da escada, a escada é um recurso de acessibilidade. O que precisa se discutir é este recurso implementado ali alcança toda a diversidade humana, contempla todo o perfil de pessoa. É isso? Porque a acessibilidade ela já existe. Sem acessibilidade a gente não acessa, seja o que for. Então a gente precisa entender que a pessoa com deficiência traz para a sociedade uma realidade que ela fica tentando não se relacionar, mas que está na dinâmica da vida. Então, a gente precisa começar a ampliar essa discussão e entender que, dessa forma, a gente vai, inclusive, naturalizando não só a pauta, mas como a presença desses corpos com deficiência. E se por alguma situação, seja qual for, algum dia você se tornar uma pessoa com deficiência, você não vai estar diante do bicho-papão que é hoje, se tornar uma pessoa com deficiência. Eu resido em Salvador e muito recentemente eu tive um confronto com a prefeitura municipal, eu e outras pessoas com deficiência e coletivos e representantes, com a prefeitura municipal de Salvador, que implementou uma campanha preventiva aos acidentes de trânsito. E ela colocou 2 outdoor na rua desses imensos. No primeiro, você tinha a metade da frente de uma moto, de uma motocicleta. Você tinha a metade e tinha assim escrito: a sua família precisa de você. Na segunda metade, ou seja, no segundo outdoor que complementava esse primeiro, tinha uma pessoa sentada numa cadeira de rodas completando a moto, a outra metade da moto. O que é dito ali? Que, num caso de acidente de trânsito que já vitimou mais pessoas do que todas as guerras da humanidade reunidas, o mais problemático, crítico que uma pessoa pode passar através de um acidente de trânsito é se tornar uma pessoa com deficiência. Não se discutiu o âmbito e se colocou a pessoa com deficiência num patamar ainda pior de realidade em decorrência de um acidente de trânsito. O que é dito com isso para nós, PCDs, e para toda a sociedade no geral? Pior do que a morte física é a morte social, que a pessoa passa a experimentar quando ela se torna pessoa com deficiência. Então, é muito sério o que a gente enfrenta e que a gente não vai dar conta. Você vai ver que sempre no meio do discurso, eu vou estar sempre falando isso. A gente não vai dar conta disso sozinho. A gente precisa que a sociedade
se inclua nessa pauta, se inclua em nossas vidas, porque elas continuam acontecendo com toda dificuldade que a gente enfrenta no nosso dia a dia, sejam as barreiras arquitetônicas, sejam as barreiras comunicacionais e principalmente as barreiras atitudinais. A gente tem, em 2015 para cá, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. Pouquíssimas pessoas no país, sem ser PCD, sabem da existência e do que está lá, composto lá, esse instrumento legal. Por que a razão dele existir e para quê? Né? Então, é muito sério. E aí a gente se encontra agora no Setembro Verde, que é o setembro de luta, né, nacional da pessoa com deficiência, e ainda assim, mesmo com essa situação que abre um chamariz, né, para essas pessoas com deficiência participarem de alguns espaços, ter algumas oportunidades de se posicionarem, ainda assim é muito pequeno, é muito pouco, não se discute. A gente acabou de ter, há uma semana, duas atrás, as Paralimpíadas, que a gente conquistou com dados, números super expressivos. E ainda hoje tem gente que nem soube que teve a Paralimpíadas. Muita gente, se conversar hoje, vai perguntar que dia vai começar. Sendo que no dia da abertura das Paralimpíadas estava tendo uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir o decreto do atual governo que quer retornar na Política Nacional de Educação Especial a existência de um espaço segregado para poder lá depositar especificamente as crianças com deficiência, de forma isolada das crianças sem deficiência. Então, por isso eu digo e repito, sozinhos não vamos dar conta, sabe? E acho que a sociedade não precisa esperar se tornar uma pessoa com deficiência ou ter a necessidade de algumas pautas, de algumas demandas que a gente já coloca hoje, como no caso, sei lá, de uma torção que você possa ter numa partida de futebol. Estamos num país de futebol, numa partida de futebol, você pode ter uma torção de algum membro seu e você ter uma mobilidade reduzida temporariamente e ter que utilizar uma muleta ou uma cadeira de rodas, mesmo temporariamente, e você acha que não precisa esperar isso acontecer para poder tomar ciência da existência das pessoas com deficiência e dos déficits que a nossa sociedade ainda tem, e muito, em relação a essa população. Então, com relação ao Setembro Verde, é isso. É sempre oportuno que a gente possa estar falando. E, enquanto pessoa preta, uma vez, numa discussão, uma pessoa falou: eu não aceito ser cota de ninguém. Eu não aceito ser cota como amigo, como mulher, não aceito ser cota cota, né, da cota racial para ninguém. Eu falei, nós, enquanto PCDs, a gente aceita, porque a gente está num nível de invisibilidade que qualquer possibilidade de comunicação, de interação, a gente não abre mão, a gente não desperdiça e a gente acolhe, mesmo sabendo que ainda assim é dessa forma, né? Como no Setembro Verde as pessoas com deficiência são procuradas, da mesma forma que as pessoas pretas são procuradas no Novembro Negro, e as mulheres no março, né? A gente sabe disso. Inclusive, para o mês, eu estou criando, ou melhor, lançando, o Outubro Verde e Preto. Porque aí vai ser o outubro da interseccionalidade, PCD e raça. Vamos começar a trabalhar isso. Já que, né, a gente gosta tanto dessa coisa das cores, do mês, vamos criar mais um assunto. Você usou a palavra retrocesso para tratar da decisão ou da pauta que esteve no STF recentemente. E aí não dá para a gente falar em retrocesso sem pensar no contexto geral de tudo que você traz aqui. Primeiro, toda a pauta interseccional, ela tem relação com políticas de inclusão. E se a gente tem retrocesso nas políticas de inclusão, a gente tem a manutenção aí de uma situação que não é favorável, né, e que não acolhe, seja a população negra,
seja as pessoas com deficiência. Aí a gente vai entrar na fala do ministro Milton Ribeiro, da Educação, a respeito da questão das crianças com deficiência nas escolas. Essa fala, na verdade, não fala mais o crime, né, de capacitismo cometido pelo atual ministro da Educação. É algo que a gente precisa discutir muito, né, porque você trazer a violência de que crianças possam atrapalhar outras crianças simplesmente por serem pessoas com deficiência, o nome disso é crime, é capacitismo. Entretanto, a gente precisa aprofundar a discussão para não personificar tão somente na pessoa do ministro o capacitismo. Então, como, mesmo a gente tendo a Lei Brasileira de Inclusão, o Brasil tendo sido signatário da Convenção das pessoas do direito das pessoas com deficiência em 2006, promovido pela ONU, mesmo com todo o avanço que a gente tem de leis que garantem ou que tentam, pelo menos, garantir e preservar o direito à cidadania dessas pessoas, ainda assim, na forma de implementar essas leis, elas acontecem a partir de um viés interpretativo capacitista. Por que que eu digo isso? Porque, geralmente, na implementação das leis, o que se tenta praticar é uma segregação disfarçada de inclusão. Então, a gente tem a lei que trata da questão do atendimento prioritário para pessoas com deficiência, entre outros grupos sociais que são acolhidos por essa lei. Atendimento prioritário diz que você tem um atendimento imediato assim que oportuno, quando a pessoa com deficiência se faça presente nesse ambiente, né? Seja público ou privado, enfim. Né? Falando, por exemplo, de supermercado, que é algo que todo mundo conhece, e vai poder identificar melhor sobre o que eu estou dizendo. Então, o que que diz atendimento prioritário é que quando nesse estabelecimento comercial se fizer presente uma pessoa com deficiência, quando ela se direcionar ao caixa, ao guichê, ao balcão, ela deve ter o seu atendimento de forma imediata, assim que oportuno. O que que ocorre quando se implementa essa lei no país? Se cria um espaço segregado para o atendimento específico ou exclusivo desse segmento social, no caso, como estamos falando, da pessoa com deficiência. Quando você destina esse espaço, você está dizendo à sociedade e a pessoa com deficiência que ela pode participar, porém, num espaço definido pela sociedade para que ela possa estar entre todos. Isso é segregar. E aí você fere a lei na sua essência quando, a partir de um espaço definido para aquele público específico, você começa a gerar uma fila de prioridades. Uma fila de prioridades acabou de matar a lei na sua essência. Está falando de atendimento prioritário. E uma fila de prioridades não contempla mais a lei. Porém, é assim que é praticado em todo local. Então, quando você promove uma escola especial para especificamente alunos com deficiência, você cria uma situação muito nociva à sociedade, porque você dá manutenção ao capacitismo a partir do momento em que as crianças, que é o momento das pessoas que a gente age com maior naturalidade, com as diferenças, né, dos corpos, quando você não dá oportunidade para que as crianças se relacionem nesse momento, elas vão permanecer estranhas quando crianças, porque elas não vão ter convívio, e quando se tornarem adultas, continuarão estranhas umas às outras. E o capacitismo continuará vigente dentro da nossa nação, dentro do nosso país. E aí qual vai ser a preposição da sociedade e do governo, das instâncias de poder? Vai ser criar espaços de cultura e lazer especiais, empresas especiais, para que tão somente pessoas com deficiência acessem esses espaços. Isso nunca vai versar sobre inclusão. Isso é segregação, sabe? E que pressa é essa que a gente tem, que a gente não tem possibilidade de respeitar
a diversidade humana tão pautada nos dias de hoje, né? Para dizer que uma pessoa com deficiência atrapalha uma pessoa sem deficiência, isso é muito cruel, porque não se relaciona com a pessoa. E, novamente, o modelo biomédico, aquele que define a deficiência por defeito a ser corrigido, é ele que está sendo utilizado para se relacionar com a pessoa com deficiência. Então, não se relaciona com a pessoa e, novamente, se relaciona com a deficiência da pessoa, deixando para trás, né, apagando, desumanizando essa pessoa por ser PCD. Então, é muito crítico o que está ocorrendo, esse ataque que estamos sofrendo nessa política especificamente, que é a Política Nacional de Educação Especial, e que tem impacto também na população preta. Por quê? Com essa política, outras medidas estão sendo elaboradas dentro desse projeto, que seria o quê? Tirar do governo a responsabilidade de promover a educação, colocar no colo da iniciativa privada esta oportunidade monetária de construir escolas especiais e poder atender esse público. Ora, se estamos falando de um país que tem o desequilíbrio social que tem, e que tem esse desequilíbrio social sustentado pela questão de raça, as crianças pretas com deficiência não vão ter oportunidade de estudar, porque se o governo não vai ter mais a obrigação de promover a educação indistintamente e vai transformar essa responsabilidade do governo em uma oportunidade financeira, comercial para a iniciativa pública, como iremos matricular as crianças com deficiência nessas escolas especiais? Então, é um feixe de violências que vem acompanhado em algo que ainda a gente nem discute a escola especial. Quando a gente vai tratando a interseccionalidade, a gente vai vendo que vai ficando mais crítico ainda e violento a tentativa de implementação desse decreto. O decreto é o 10.502, que vem tentando retroceder na Política Nacional de Educação Especial de 2008, que já pauta de maneira inclusiva a educação no país, apesar de que cada município realiza da sua forma e todas elas de forma capacitista. A gente, só para concluir, é só a gente pensar como foi realizada, como está sendo realizada, traçando um paralelo com a lei de prioridade, com a lei de educação. Como está sendo realizada a vacinação para pessoas com deficiência no nosso país? A gente tem a lei que versa sobre a prioridade da pessoa com deficiência também nessas situações de saúde. Cada município está realizando da sua maneira, e todas elas de forma capacitista. Para a pessoa com deficiência, foi o único segmento social que entrou o critério econômico. Por que entrou o critério econômico? O critério econômico entrou a partir do BPC. O BPC é um benefício de prestação continuada que o governo garante para as pessoas com deficiência que não trabalham. Quando os municípios amarram a vacinação a esse critério da pessoa estar recebendo o BPC, ela está reforçando o capacitismo e dizendo para todos, sem distinção, que só percebe a pessoa com deficiência enquanto aquela que é incapaz para trabalhar, enquanto aquela que é um defeito para a sociedade, que precisa ser corrigido. Então, é só a gente fazer um pouco, né, de exercício e se acolher as pessoas com deficiência, se relacionar com elas, que a gente vai tendo conhecimento da violência diária que a gente sofre, indistintamente de estarmos em pandemia ou não. Hoje as pessoas estão há mais de um ano, mesmo tendo consciência da necessidade e da importância do distanciamento social a partir da orientação da Organização Mundial de Saúde, dentro desse momento de pandemia, ainda assim muita gente está reclamando, porque somos, né, um animal essencialmente social, precisamos da referência de outras pessoas, até mesmo para nos conhecermos e reconhecermos. Porém,
Esse desconforto da sociedade com o distanciamento social, mesmo tendo consciência da necessidade dele nesse momento, esta é a realidade do dia a dia da pessoa com deficiência, seja dentro ou fora da pandemia. É o distanciamento social, é a invisibilidade social. Nós já estávamos, por isso que quando as pessoas migraram a partir dessa orientação da Organização Mundial de Saúde e a vida social migrou quase que por definitivo para um ambiente virtual, chegaram no ambiente virtual, nas redes sociais, e encontrar as pessoas com deficiência lá, porque é um espaço que, ainda inacessível, permite um trânsito melhor para a gente e, ademais, se tornou um ponto estratégico para a gente na luta anticapacitista, porque hoje uma pessoa que tem um smartphone e um acesso à internet, ela pode registrar a sua própria narrativa a partir da sua vivência, da sua experiência, sem um atravessamento de pessoas que não têm conhecimento da pauta nem sequer da sua existência. Então, hoje, quando as pessoas chegam na internet e dizem, nossa, quanta pessoa com deficiência, não imaginei que tinham tantos. Ah, mas, como já me perguntaram, Marcelo Zig, quando foi que começou o movimento de vocês? Como se a gente tivesse brotado nesse momento de pandemia, as pessoas com deficiência e a pauta capacitista. Então, esse nível de invisibilidade que a gente vive no dia a dia, que é uma analogia ao distanciamento social que todas as pessoas hoje estão experimentando em razão da pandemia. Marcelo, eu vou me despedir de você e deixar aberto o espaço aqui para que você possa divulgar os canais de comunicação, tanto com do Quilombo PCD quanto do Afrodeficiente, porque, sobretudo com isso que você traz do Outubro Verde e Preto, me parece que a gente precisa que essa seja uma pauta permanente da sociedade brasileira. Ela já é. A gente precisa que ela seja percebida como tal, né? A luta anticapacitista, ela vem desde os primórdios da nossa humanidade, quando éramos simplesmente assassinados por nascermos com deficiência. Depois, a gente passou a estar confinado nos quartos dos fundos de nossas próprias residências, nos cômodos mais reclusos das nossas residências, para não gerar um constrangimento dos nossos entes e seus visitantes. Depois, esse quarto dos fundos ele foi institucionalizado em manicômios, em escolas especiais, e aí depois, já na década de 70, 80, começa a surgir com mais força o movimento das pessoas com deficiência, que vem reivindicando a sua humanidade, a sua dignidade, a sua cidadania, e que ainda assim, por mais avanços que a gente tenha alcançado, ainda assim, essa discussão fica restrita à vida da pessoa com deficiência. A gente precisa se relacionar com ela de forma estrutural. Por que Paralimpíadas não teve visibilidade? Por que Paralimpíadas, por melhor que seja, ainda se configura como um espaço capacitista? Por que tem que ser em tempos diferentes, Paralimpíadas e Olimpíadas? Por que precisa segregar? Não existe uma forma de acontecer no mesmo espaço e tempo? Será que não? Né? O que imagina quando se pensa nas Paralimpíadas? A gente alcançou a 100ª medalha de ouro nessa última, tivemos a nossa melhor participação em Paralimpíadas, tivemos medalhas em todos os esportes, sabe? Foi algo assim incrível, com esportistas e atletas, para-atletas pretos, conseguindo feitos incríveis. E a Paralimpíadas ainda é percebido como algo de forma capacitista e distancia a sociedade de vivenciar coisas que dizem direto com a sociedade que a gente quer ter um dia. Então, por exemplo, dentro das Paralimpíadas, a gente tem a disputa entre equipes, onde equipes, como no caso na natação por revezamento, onde essas equipes são formuladas por 2 homens e 2 mulheres. Isso é incrível, isso diz muito para a gente. A gente tem etapas do atletismo onde pessoas com deficiência desempenham a prova
junto com pessoas sem deficiência. E quando essa pessoa com deficiência alcança o pódio, a pessoa sem deficiência também é contemplada, premiada, também é reconhecida. Sabe por que que a gente, ao invés da gente ficar percebendo as pessoas com deficiência como pobres coitadas, porque têm uma deficiência, ou como exemplo de superação, como se superasse a sua deficiência, a gente, na verdade, deveria reconhecer a nossa humanidade, a nossa potência na humanidade e, na existência das pessoas com deficiência também. Porque você imagina se é digno de pena ou de referência que a pessoa está superando a sua deficiência quando ela nada e medalha sem ter os dois braços, sabe? Quando você, por exemplo, quando você mede a distância que você salta, no salto em distância, sendo uma pessoa cega, através de um som que você emite no início do seu salto e você mede o comprimento que você saltou quando você finaliza o som ao término do salto. Sabe, como é que pessoas, o Brasil é pentacampeão do futebol de 5 para cegos, que seguiam através de um guiso dentro da bola. Nunca perdeu uma partida sequer nas Paralimpíadas. E a gente está falando do país do futebol. E quando você vai assistir o espetáculo que essas pessoas dão, é incrível. Por que que a gente não pode aceitar que uma pessoa possa jogar vôlei sentado? Isso são tecnologias que estão sendo desenvolvidas pelas pessoas com deficiência, que estão sendo negligenciadas, que estão sendo simplesmente apagadas pela sociedade, sabe? Porque não quer reconhecer a sua humanidade no outro. E isso é muito triste, porque a gente perde muito tempo, e ainda estamos nesse lugar, perdendo a oportunidade de avançar no reconhecimento, no entendimento, na leitura do que vem a ser, de fato, a diversidade humana, sabe? E das possibilidades tecnológicas que cada segmento social pode apresentar. E entender que cada segmento social não é uma caixinha fechada. Nós somos plurais. Eu não sou a minha deficiência. Sou um homem negro, gordo, PCD, assim como uma pessoa pode ser indígena, LGBTQIA+, mulher, trans. Entender que a interseccionalidade é uma pauta que a gente já está atrasado. Foi muito importante a caminhada até aqui, mas a gente precisa avançar para entender que não dá mais para dividir as pessoas em caixinhas, porque somos plurais. E as tecnologias que a gente vem desenvolvendo nesses enfrentamentos devem estar a nosso serviço, sabe, de todas as pessoas. Então, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, Elô, foi incrível, e isso traz um calor, um quentinho para o nosso coração quando a gente encontra pessoas, sabe, que estão também interessadas, que estão em movimento, que estão buscando, que estão se inserindo, sabe, nessa discussão que é muito maior, que transcende a questão do capacitismo em relação à pessoa com deficiência, que transcende a questão do machismo em relação à mulher, enfim, e outras pautas, porque a gente está falando de humanidade. E começando a reconhecer que a gente tem um inimigo comum, que a luta não é do preto contra o branco, não é da mulher contra o homem, não é do PCD contra a pessoa sem deficiência, a luta é contra uma estrutura de exclusão, que pauta a inclusão para todas as pessoas. Todos nós estamos querendo ser incluídos, lutamos para ser incluídos, apesar de já fazermos parte disso tudo. Mas ainda assim, estamos todos lutando por inclusão, e não tão somente a pessoa com deficiência. Porque a mulher está a reclamar, o PCD está a reclamar, o LGBTQIA+, está a reclamar, o indígena está a reclamar, o gordo está a reclamar. E aí a gente deve se perguntar, que proposição de sociedade é essa que a gente ainda está insistindo na manutenção? Um grande balcão, um guichê de reclamações, porque até mesmo o perfil, né, o padrão normativo que gera todas essas reivindicações, que é do homem branco, cis, hétero, né, normativo,
Ele também está a reclamar. Porém, a diferença é que ele está a reclamar das nossas reclamações. Mas ainda assim são reclamações. A gente pretende chegar onde com isso? O que é de positivo a gente vai extrair disso? Que caldo a gente vai beber disso aí? E a gente está há muito tempo nisso, sabe? E ainda definindo as lutas em caixinhas. Por isso, lá na sua primeira pergunta, eu retomo. A sua luta antirracista é anticapacitista? A sua luta antimachista é anticapacitista, antirracista, antigordofóbica? Não dá para a gente deixar ninguém para trás. Esse lance de cada um segura a mão, ninguém solta a mão de ninguém, é muito, inclusive, capacitista, porque quem não tem mão, e cada pessoa que a gente deixar para trás, é um caminho de volta que a sociedade terá que fazer, inevitavelmente, terá que fazer. Então, que a gente possa se reconhecer enquanto humanos, respeitar as especificidades, acolher as pautas e contemplar o nosso sonho, rechear ele de humanidade. É isso que eu acho que é de valioso, que a gente deve começar a trabalhar. É obviamente que tem muita gente já, né, nessa seara, nesse front, e foi muito oportuno e feliz te reconhecer hoje, Elô. Nosso encontro já aconteceu, né? A gente só materializou hoje, mas a gente sabe, enquanto pessoas pretas, e falando de ancestralidade, que o nosso encontro já houve, né? É Só está verdade. materializando hoje. É verdade, Marcelo. Eu adorei a nossa conversa e muito obrigada pela oportunidade de troca. Bom trabalho para você e tudo de bom. Estamos juntos. Sem deixar ninguém para trás, sempre. Contem sempre comigo. É isso, gente. Esse foi mais um Direto com Elô e a gente se vê no próximo.